Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do C-Sport Talks, um podcast com desporto em perspectiva. Hoje trazem-nos até nós a modalidade de futsal, desde logo com o atleta estudante João Costa, estudante da Faculdade de Ciências de Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, e também Pedro Dias, diretor da Federação Portuguesa de Futebol, a quem desde já agradeço a presença e desejo naturalmente que sejam bem-vindos. João, iremos começar por ti, tu que tens então o teu percurso académico aqui na Universidade de Coimbra, és estudante de mestrado em ensino, nos ensinos básicos e secundário, além disso fizeste também a tua licenciatura aqui e paralelamente consegues colmatar e complementar o teu processo académico com um processo desportivo, no caso do desporto universitário. És pivô da ACUC, já passaste também pela primeira Divisão Nacional de Futsal, atualmente a disputar a segunda Divisão Nacional e no transato ano tiveste um feito bastante histórico, que foi a representação da Seleção Nacional Universitária no Campeonato do Mundo Universitário, da qual aliás foste medalhado, mas mais à frente iremos falar sobre esse assunto. Mas antes disso, João, conta-nos como é que tu chegas ao futsal e como é que tu chegas à Universidade de Coimbra. Muito bem. Primeiro que tudo, agradecer pelo convite, por esta dinâmica, por este tipo de iniciativas que só contribuem para continuar a divulgar o desporto e, neste caso, a modalidade está em constante crescimento. Portanto, neste caso, como é que eu cheguei ao futsal? Era tão novo que eu não posso dizer que foi por minha vontade. Foi fortemente coagido pelo meu pai, que sempre gostou muito de futsal e também foi praticante, não de forma tão séria, mas também foi praticante. O meu irmão tem um irmão mais velho e ele começou mais cedo do que eu, naturalmente, e eu, assim que tive idade para integrar um escalão, portanto penso que tenha sido ali entre os 5 e os 6 anos, então comecei a minha prática desportiva, já lá vão sensivelmente 18 anos e tem sido muito bom, tem sido uma experiência muito boa. Exatamente, e no meio desse percurso que refere já há 18 anos, onde é que surge e como é que surge aqui a Universidade de Coimbra? Portanto, a Universidade de Coimbra, o meu irmão também foi estudante cá e comecei a criar, como se costuma dizer, o bichinho de poder entrar aqui na Universidade de Coimbra. Visitei várias vezes o meu irmão enquanto estudante, visitei as instalações enquanto o meu irmão era estudante e fiquei sempre com aquele bichinho que qualquer dia poderia ser eu a pisar aqui este tão grandioso chão. E então surgiu o bichinho, o meu irmão também deu uma pequena força, começou-me a contar, como se costuma dizer, uma cantiguinha, que aqui é que eu estaria bem, e então segui as pegadas do meu irmão e ingressei aqui em 2019 no curso de Ciências do Desporto na Faculdade de Ciências do Desporto. Exatamente. Eu iria até mesmo colocar a questão: foi o futsal que foi preponderante para a Universidade de Coimbra ou foi a Universidade de Coimbra que foi preponderante para o futsal? Acho que foi o futsal, foi preponderante. Acho que foi o futsal. Eu comecei a minha atividade desportiva, lá está, tão cedo que já não consigo imaginar a minha vida sem atividade física, sem a minha vertente desportiva. Portanto, eu acho que sim, foi o futsal que influenciou muito a minha escolha a nível de ensino superior. E aqui encontras essa possibilidade? Eu encontro esta possibilidade da Universidade de Coimbra, assim como todos os alunos. Espero que quem passe por cá sinta aquilo que eu tive a oportunidade de sentir também, que é fazer parte desta grande família que é a Universidade de Coimbra, não só na vertente académica, mas também na vertente desportiva da Associação Académica de Estudantes. Muito bem. De Coimbra. Muito bem. Pedro, passaria agora para si e após aqui uma consulta da sua pessoa, e permita-me, encontramos aqui uma redação bastante positiva por parte da JN, que o considera como o Ricardinho das salas de reunião. Como é que chega aqui ao âmbito do futsal e como é que chega também à Federação Portuguesa de Futebol? Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui em Coimbra, na Universidade de Coimbra, nesta tribuna onde fiz muitos jogos aqui neste estádio, em jogos do Campeonato Nacional Universitário de Futebol e ali no pavilhão também de futsal. É sempre um prazer chegar ao futsal. Terei que começar pelas minhas raízes, o bairro onde eu nasci, em Vila Nova de Gaia. Os meus pais tinham um restaurante, um snack bar no bairro, e nesse bairro, na década de 80,
o futsal, o torneio de futebol de salão do clube, era dos mais populares no país, ou seja, o futsal, na altura, futebol de salão e futebol de 5 não estava estruturado da forma que está atualmente, mas como o meu pai tinha também uma grande paixão pelo desporto, patrocinava sempre uma equipa nesse torneio de futebol de salão do Futebol Clube de Gaia, e que eu fui crescendo a ver aquele torneio, que era um torneio fantástico, sempre com a ambição de um dia poder jogar na equipa que representava o estabelecimento do meu pai. Mas, entretanto, a vida cria-me outras oportunidades. Eu pratiquei federado primeiro basquetebol no Futebol Clube de Gaia, depois handball, mais tarde futebol, já num outro clube, no Futebol Clube do Porto, e posteriormente, quando cheguei à Universidade da Beira Interior, em 1988, tive o primeiro contacto, ou seja, eu fui do litoral para o interior. E encontrei todas as oportunidades para continuar a minha prática desportiva, ou seja, não tive que abandonar a prática desportiva por esse facto. Uma conjuntura difícil, a universidade na altura não tinha instalações desportivas, mas conseguia encontrar soluções para poder ter uma oferta de prática para os seus estudantes, que maioritariamente, eu diria que numa elevada percentagem, eram deslocados. E isso criou ali um conjunto de fatores que contribuíam muito para uma sensação de inclusão. O desporto agregava muito. Nós fazíamos poucas viagens a casa, porque não havia IP5, não estamos a falar da A25, não havia IP5, estava em construção. As viagens demoravam muitas horas, então nós vinhamos poucas vezes a casa, ou seja, ficávamos retidos, entre aspas, positivamente na cidade. E o desporto foi, para muitos de nós, especialmente os que estavam deslocados, foi uma oportunidade de ter uma prática desportiva, mas acima de tudo também de ter ali umas vivências que o desporto proporciona. E foi aí que eu me iniciei, ou seja, na Associação Académica da UBI, proporcionava boas condições. Eu, quando cheguei lá em 88, eles eram campeões nacionais universitários de futebol de 5. Na altura era o futebol de salão. Os primeiros séniores foram de futebol de salão, 2 anos antes de eu lá chegar, por isso em 86. Quando lá chegamos, eles já eram campeões, ou seja, quem chegava tinha esse fardo que era, os outros foram campeões, nós agora vamos ter que também tentar fazer pelo menos igual ao que eles fizeram. E isso proporcionou, eu recordo-me, por exemplo, que das primeiras equipas que representei tinha pessoas de Viseu, pessoas da Guarda, pessoas do Porto, pessoas de Águeda, pessoas de Aveiro, ou seja, era claramente ali uma amostra de como o desporto proporciona este espaço de inclusão que nos permitiu, estávamos em todas, no futebol, no futsal, porque na altura conseguíamos jogar as duas coisas no universitário, até que mais tarde isto começou a ficar um pouco mais sério em termos de prática. Posso-vos dizer que o desporto universitário na Universidade da Beira Interior foi a semente que proporcionou, o que gerou a criação de um clube que está há mais de 20 anos na primeira divisão, a Associação Desportiva do Fundão. Ou seja, foram quer treinadores, quer os jogadores que na altura estavam na Universidade da Beira Interior, que foram a alavanca de um clube da Covilhã para depois no Fundão dar início a esse clube que fez o trajeto desde as divisões distritais até à primeira divisão. Também para vos dizer que esta também é a minha experiência, a experiência de muitos poderá ser diferente, mas é a minha experiência de que é possível, se as coisas estiverem perfeitamente coordenadas, haver aqui uma complementaridade, porque estamos a falar de prática desportiva. O desporto
no contexto de clube, ou no contexto de uma escola, ou no contexto do ensino superior, não deixa de ser desporto. Exatamente. E nós praticávamos e tínhamos muito esse... ou seja, vivíamos isso com muita intensidade. O que nós queríamos era praticar, independentemente do contexto, e que ninguém nos criasse barreiras. E havia uma complementaridade que era proporcionada por esse facto. Ou seja, os clubes da região não ficavam nada aborrecidos, pelo contrário, que nós representássemos a instituição de ensino superior, Exatamente. porque viam nisso uma mais-valia para aquilo que era a sua atividade. Porque nós andávamos muito felizes, porque íamos aos campeonatos universitários mas eram momentos também de grande competitividade, eram momentos muito interessantes. Na altura o modelo era diferente, era durante uma semana jogos quase todos os dias, mas desde o início, e eu recordo-me que o Orlando Duarte, na altura ainda não era selecionador nacional, já colaborava com a Federação, mas era treinador do Sporting, foi convidado para ser o selecionador nacional universitário. Eu na altura era presidente da FADU, ainda jogava, mas naturalmente que já não jogava, estava fora de qualquer possibilidade de representar a seleção nacional universitária, tinha estado no Mundial anterior, em Málaga. Exatamente. Mas o Orlando Duarte, na primeira conversa que teve comigo, percebeu aquele contexto e disse-me: pá, isto é excepcional. Estamos a falar de 1993, 92, 93. Isto é excepcional, porque nós aqui no futebol de 5, na altura ainda era futebol de 5, não temos nada em termos de escalões de formação. Contactos internacionais não há nada. E este espaço é um espaço excepcional para nós vermos miúdos com potencial de poderem um dia chegar à seleção absoluta e de lhes darmos aqui competição internacional. Exatamente. Naturalmente que têm que ser universitários, mas isso não é um problema, porque nós temos muitos universitários que jogam futsal num bom nível. E desde 1992, 93 que isto está a ser feito com a Federação Portuguesa de Futebol, de uma forma formal, porque na altura eu não tinha nenhuma relação com a Federação Portuguesa de Futebol, tinha era com a FADU. Exatamente. Mas a Federação Portuguesa de Futebol autorizou que o Orlando Duarte exercesse essas funções, e ele aproveitou isso em benefício daquilo que é o desenvolvimento esportivo do futsal português. Depois, na altura era futebol de 5, depois passou a futsal, mas desde essa altura que as seleções universitárias de futsal, as masculinas primeiro e depois as femininas, têm sido utilizadas para o nosso país em benefício do desenvolvimento esportivo. Muitos jovens tiveram carreiras desportivas brilhantes, iniciaram a sua primeira experiência internacional foi através da Seleção Nacional Universitária, que lhes permitiu depois outros patamares. O João chegou e já participou no Mundial Universitário. O nível de exigência varia depois de contexto para contexto, mas nós já tivemos campeonatos mundiais universitários com um nível muito aproximado de seleções absolutas. Alguns países como Rússia, Ucrânia, Itália, Espanha, traziam seleções fortíssimas, e isso, para o desenvolvimento de um jogador jovem, estar nesses contextos de excelência é muito importante. E felizmente mantemos essa visão, esta direção da Federação mantém esta visão, e eu acho que saímos todos mais realizados tendo esta oportunidade, ou seja, vendo aqui uma complementaridade que poderia até vir um pouco mais abaixo, porque nós temos campeonatos escolares de futsal. Exato. Temos milhares de crianças, meninas e rapazes que jogam futsal na escola. Alguns deles não têm a oportunidade de jogar no clube, mas isto estando articulado poderia ser aqui possível. Um trabalho muito interessante a desenvolver no futuro. Claro que sim. Há efetivamente aqui alguns tópicos que entram no fundo em articulação tanto no João como no Pedro, que é, sem sombra para dúvidas, o desporto universitário. Foi um tema que naturalmente ambos acabaram por tocar. E portanto, João, a próxima pergunta vem efetivamente nesse sentido. Portanto, és o pivô já desde 2019 da equipa universitária da Associação Académica de Coimbra e da Universidade de Coimbra, e, portanto, tens acompanhado todo este processo e até tens beneficiado, no bom sentido da palavra, de alguns tópicos que o Pedro acabou de tocar. E, portanto, a questão vai exatamente nesse sentido, que é quais são os maiores benefícios que tu retiras em participar no desporto universitário? Muito bem. Como o Sr. Pedro estava a dizer, como a exigência está cada vez maior, a competitividade está cada vez maior, nós estamos a disputar
as fases concentradas e os CNUs com cada vez com mais qualidade. As equipas apresentam-se com cada vez mais qualidade, os seus plantéis com cada vez mais qualidade. Não faltam jogadores, ou seja, há muitos jogadores a representar as suas faculdades e a disputar a primeira divisão, por exemplo, e logo aí já dá para ver o nível de competitividade que os CNUs já começam a ter. Por isso eu acho que todos aqueles que participam, tanto nas fases concentradas como nos CNUs, no Campeonato Nacional Universitário, só beneficiam com este contacto com os jogadores. Portanto, estamos a falar, se participam na primeira divisão, quer dizer que têm qualidade para lá estar. Exatamente. E estar em contacto, seja a defrontá-los, seja como companheiros, é impossível não retirar benefícios deste contacto. Claro, e tu portanto, já conheces o contexto universitário muito bem, não é? Desde 2019 que o frequentas. O Pedro nem fala, mas olhas, por exemplo, para o contexto universitário como uma possível rampa de lançamento para aquilo que poderá ser, por exemplo, uma seleção A, uma vez que tu já és internacional pelas camadas jovens, mas... Sim, sem dúvida. Eu acho que como há esta ligação da seleção da Federação Portuguesa de Futebol com a Federação do Desporto Universitário, inclusive a equipa técnica no Mundial que eu participei era exatamente a mesma, portanto, só para ver a proximidade que existe entre as duas instituições, faz com que seja uma aprendizagem brutal. Aquilo. Eu acho que esta participação, ou seja, esta participação no desporto universitário abre muitas portas e nós temos exemplos na seleção A, então, não sei precisar quantos, mas sei que pelo menos 2, 3. O Pedro sabe quantos são? Dos campeões da Europa, dos primeiros campeões da Europa de 2018, tínhamos na seleção A, que foram campeões europeus, que jogaram campeonatos nacionais universitários e alguns deles também mundiais universitários, penso quase todos, o André Sousa, o Bebé, o André Coelho, o Tiago Brito, o Nilson Miguel. Já dá para fazer uma equipa. Um 5 inicial já está aqui, com guarda-redes e tudo. Só nessa, poderei eventualmente estar aqui a cometer algum erro, a esquecer-me de algumas. Do primeiro título campeão da Europa em 2018 temos esses. Mas, por exemplo, em 2008 fomos campeões mundiais universitários, o André Sousa estava nessa seleção, em 2008, era o guarda-redes dessa seleção. O Pedro Cari, por exemplo, foi campeão mundial universitário. Agora foi chefe comitiva em Chengdu. Nessa seleção. Temos vários outros exemplos, mas a questão é que eu não gostaria de colocar a tónica nesse aspecto. É um aspecto positivo e nós todos percebemos que é um caminho, é um percurso e que faz todo sentido. Eles têm sub-19, neste momento têm seleções sub-15, sub-17, sub-19. Nós, neste momento, na Federação, alteramos os sub-21 para, nos anos de mundiais universitários, passa a ser sub-21U, que é a seleção sub-21 universitária, para prepararmos o Mundial Universitário, porque achamos que isto é muito importante, quer para a Federação Portuguesa de Futebol, quer para a FADU, para ter uma seleção competitiva. Isto quer no masculino, quer no feminino. Isto está a ser feito de uma forma regular, não é necessário nada de muito especial, é apenas a conjugação de vontades e a importância que isso tem e o sentido que isso tem em termos de desenvolvimento desportivo. Claro. Aqui era exatamente também nesse sentido, Pedro, que iria à próxima questão, mas antecipadamente eu iria fazer uma pequena contextualização, porque o Pedro tem todo um passado ligado ao desporto universitário, desde logo enquanto atleta da Associação Académica da Universidade do Beira Interior, como já referiu, da UBI, posteriormente foi presidente da FADU, entre 1993 e 1995, depois em 1995 acaba por fazer uma assessoria ao reitor da UBI no que toca a este aspecto do desporto universitário. Entre 1998 e 2011 acaba por estar no Departamento Desportivo e Cultural do Serviço de Ação Social da Universidade do Minho, teve também no Comitê Executivo da Federação Internacional de Desporto Universitário e desde 2011 que está na Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, há toda a possibilidade de comentar este espectro desportivo, desde o desporto universitário até ao desporto relacionado com a Federação Portuguesa de Futebol. Mas há aqui um aspecto bastante importante, que é, nós estamos a canalizar-nos para o desporto universitário, mas eu questiono, Pedro, até que ponto, e qual seria a sua opinião,
relativamente a uma articulação entre a própria federação, as próprias federações, no caso concreto a Federação Portuguesa de Futebol, e as próprias instituições de ensino superior, não só naquilo que é o desporto universitário, mas numa panóplia muito mais abrangente? Eu acho que deve ser, faz todo o sentido, no meu ponto de vista, haver uma articulação plena, em termos, quando falamos de desporto, nos diferentes contextos. Os stakeholders, ou seja, as entidades que têm a responsabilidade desse nível, estamos a falar de desporto, ou seja, desenvolvimento desportivo, a nossa organização tem as federações desportivas, tem a célula base, que são os clubes, não é? Tem as associações distritais e regionais, aí pelo meio, mas depois há um conjunto de outras entidades que participam de forma ativa e podem ainda contribuir mais de forma ativa para o desenvolvimento desportivo, que são as escolas, ou seja, o espaço escolar onde as crianças estão uma parte significativa do tempo, normalmente com profissionais da área do desporto e com instalações desportivas, que é um aspecto que muitas das vezes a célula base, o clube, tem algumas dificuldades, ou seja, a escola pode ter aqui um aspecto muito importante. E depois as instituições de ensino superior também não deixam de ser escolas, pelo mesmo facto. Há aqui um aspecto que eu gostava de destacar, que é, no meu tempo, e seguramente que no tempo do João, no tempo atual não é diferente, eu não concebia que alguém me dissesse que eu não podia representar a minha instituição de ensino superior. Exatamente. Ou seja, e como eu, todos os meus colegas, isso para esta relação clube, e especialmente quando se está em determinado nível, é muito difícil. E por isso, temos que estar todos próximos, temos que estar todos a trabalhar com objetivos comuns e perceber a importância que isto tem para cada um de nós individualmente, porque isso é algo que não se consegue explicar, ou seja, se me disserem a mim, tu não vais poder ir ao Campeonato Nacional Universitário, e eu, naquele momento, deixava de jogar no clube. Naquela altura era assim. E muitos colegas meus fariam isso porque estávamos num outro, mas isso não acontecia porque o clube percebia, a universidade e o desporto universitário tinham um papel muito importante para a intervenção do clube em termos da sua prática desportiva. O que é que eu acho que aqui está a faltar e que nós temos que continuar a trabalhar para construir bases para tornar isto de uma forma sólida? A representação institucional no desporto universitário também deve ser pelos melhores alunos da instituição, devem ter a oportunidade de representar a sua instituição. O que é que eu acho que está a faltar? Está a faltar oferta de prática desportiva noutro contexto, noutro nível, que não tem que ser este nível de excelência. Os campeonatos nacionais universitários vão continuar a ter o seu espaço, em que todos os alunos das instituições de ensino superior podem e devem estar representados. Claro que vão ser escolhidos os melhores, claro, para representar a instituição. Mas durante o ano letivo, há muitos jovens nas instituições de ensino superior e nas escolas, nas secundárias do nosso país, que não têm a oportunidade de desenvolver a sua prática desportiva de uma forma regular num clube. Por esta ou por aquela razão, há outras, claro, algumas questões que já são mais do foro socioeconómico, outras que são por outros motivos, porque a criança não se destaca, ou seja, por esse facto não deveria ser privado de poder, se ela gosta de praticar basquetebol, porque não a escola poder ter ali um contexto diferenciado de prática para o basquetebol articulado, porque o talento, nós sabemos como é que são estas coisas, pode estar na Madeira, como aconteceu com o Cristiano Ronaldo, ou em Viseu, como com o João Félix, ou pode estar, por exemplo, em Nelas, como aconteceu com o André Coelho, ou em Coimbra, como aconteceu com o André Sousa. Ou seja, não é pelo facto de eles estarem no litoral, ou zonas de grande densidade demográfica, que nós vamos ter, eventualmente, o potencial de haver mais jovens a praticar é real, não é? Porque há mais pessoas, mais crianças,
mas em termos de talento nós já temos evidências de que nós não sabemos onde ele está e temos que o procurar, e todas as oportunidades que nós tivermos para não perder nenhum jovem, ou seja, eu não perder, quero eu dizer com isto, continuar na prática. Eu joguei basquetebol, depois passei para o handball, exatamente, depois passei para o futebol e depois terminei no futsal. Isso foi de uma riqueza excepcional para mim, para a formação como atleta, para a minha coordenação motora, para todos os aspectos, para a minha vida futura. Todas as crianças deveriam ter a oportunidade de experienciar de uma forma regular prática desportiva que lhes permitisse desenvolver os membros superiores, os membros inferiores de uma forma regular, ou seja, sem haver aqui constrangimentos de há aqui performance, há competição, há o fim de semana no clube. Isso há contextos específicos para o fazer, mas podermos ter esse canal aberto, articulado com as federações desportivas, com o Ministério da Educação e com o Ensino Superior. Isto não seria, no meu ponto de vista, não seria difícil, não haveria aqui nenhuma interferência, havia sim o aumentar da oferta de prática desportiva e de oportunidades para as crianças poderem estar de uma forma ativa. Dizer-vos que nós sabemos aquilo que são os indicadores de referência, aquilo que nós temos, que de certa forma nos envergonham sempre que são publicados relatórios do Eurobarómetro e outros estudos que evidenciam aquilo que é a realidade do nosso país em termos de prática desportiva, e isso poderia ser, se fosse planeado a médio e longo termo, uma forma de, por um lado, reduzir o risco de nós termos crianças que não praticam desporto de forma regular por questões que às vezes não são muito entendíveis e nós nem observamos, nem as conseguimos perceber, porque não têm dinheiro para pagar uma mensalidade no clube, claro. E podermos ter, sem termos aí grandes constrangimentos em termos competitivos, que não era esse o espaço, terem um espaço de prática regular, articulada, podemos ter. Eu não via nenhum problema, pelo contrário, por exemplo, de haver uma liga universitária de futsal, até se calhar com vários níveis, a decorrer durante um ano letivo, em articulação com as associações de futebol e a Federação Portuguesa de Futebol. Claro. Para aqueles jovens que estão no ensino superior, que não têm, eventualmente, até interesse de estarem a deslocar quilómetros para ir treinar ao clube e poderem ter uma oferta ali que, eventualmente, iria ajudá-los a decidir não abandonar a prática desportiva, que é o que acontece com muitos que se deslocam, entram na universidade, e, pá, agora o meu contexto é mais exigente, eu em vez de treinar 4 vezes por semana, eu vou treinar 2 vezes por semana e vou jogar na liga aqui na minha universidade, que pode ter vários níveis, pode ser um local, depois uma fase regional e uma fase nacional. Exatamente. E articulado. E deixar os séniores, naturalmente, para cada instituição, escolher os seus melhores atletas, que são estudantes atletas, para a representar nos séniores com um formato idêntico àquele que existe neste momento, que permite conciliar e a todos representar a instituição, porque essa representação e a participação em representação da instituição de ensino superior é algo que é inalienável para cada um de nós, para aqueles que estão, claro, como estudantes, ou seja, nenhum deles prescinde disso, e eu vivi isso com muita intensidade, porque durante os meus anos de estudante universitário, fui várias vezes campeão nacional universitário de futsal e de futebol, e não trocava essa experiência, essa vivência por nada nesta vida. Claro. Pedro, é engraçado essas suas afirmações, e acabam por surgir aqui em ótimo momento, que até nos prepara para a próxima questão. Ora, a Universidade de Coimbra detém na sua gênese, digamos assim, na sua parte esportiva, uma liga académica, não é verdade? Onde já envolve bastantes alunos. O João, também sei, como elemento fisicamente ativo, também mantém a sua participação, e este ano é curioso, não deixa de ser curioso, que surge também no âmbito, neste âmbito informal, o JUP, os Jogos Universitários de Portugal, onde a Associação Académica de Coimbra e a Universidade de Coimbra marcaram presença. Mas a questão vem exatamente neste sentido, João, que é: de que forma olhas esta competição interna
que sem querer acabámos por ir tocar nela. Tu que já participaste, como é que olhas, e tu que estás até no nível competitivo já, como o Pedro referiu, nacional, portanto, teoricamente, e sei ser teoricamente, porque realmente és dos melhores no seio da Universidade de Coimbra, eu pergunto como é que olhas esta Liga Académica e que benefícios achas que traz para os nossos estudantes? Tu que olhas de cima, que já competiste a nível nacional e até mesmo internacional, que vista dás para estes teus colegas que ambicionam alguns chegar à competição universitária? Portanto, eu cheguei a participar exatamente na Liga Académica, penso que participei por 2 anos e depois o clube que eu representava disse que não achava muito boa ideia porque podia-me lesionar, mas enquanto eu pude eu fui praticando e sem dúvida que é uma liga fantástica de se participar. Nós reunimos, é um contexto muito mais informal, no sentido em que reunimos uma equipa, estamos na nossa turma, olha, vamos participar aqui na Liga Académica, vamos fazer uma equipa, porque depois, corrijo-me se estiver errado, nós temos o campeonato da faculdade. Exatamente. Os campeões da faculdade jogam com os campeões das outras faculdades para se apurar o campeão então da Universidade de Coimbra. E agora já se faz a ponte para o JUP, portanto já está oficializado que há uma ponte depois para uma competição informal a nível nacional. Exatamente. E portanto, nesse sentido eu acho extremamente importante e fundamental esta cooperação entre esta informalidade de jogos. Não tem o caráter formal de um registro competitivo, mas sim há uma pequena formalização a nível de jogos, há horários para os jogos, há um campeonato estabelecido, há fase de grupos, nesse caso penso que seja assim, já não me recordo bem, há uma fase de grupos e então neste registro informal continua-se a prática desportiva, como foi referido, continua-se a dar continuidade à atividade física nas diversas modalidades, apesar de eu, muito suspeito, continuo sempre a optar pelo futsal na minha prática desportiva, mesmo de forma informal. Eu penso que seja muito por aí, tocando agora na parte dos benefícios que estavas a dizer, vem muito encontrar os benefícios, todos e quaisquer benefícios da atividade física e aliada, para mim é quase inerente o desporto ter competição, para mim é algo que a competição tem de estar quase intrínseca. Mas também tentar adaptada a vários níveis. A vários níveis, exatamente. Não quer dizer que essa competição seja de uma grande exigência, mas uma competição mínima, como se costuma dizer, ninguém gosta de perder nem... O mínimo olímpico. Exatamente. E então esses benefícios, não só para a atividade física e para o bem-estar a nível de saúde de cada pessoa, há este bem-estar comum, porque eu a ganhar ou a perder, eu acabo sempre por me divertir. Claro que uma pessoa diverte-se mais a ganhar, naturalmente. Mas mesmo a perder, ter assimilações, mesmo num registro bastante informal. Eu acho que isso é algo que nunca se deve, deixo o meu apelo aqui, para nunca deixar de existir esta Liga Académica, porque realmente deu uma oportunidade de vivenciar, se calhar, o desporto de uma forma que ainda não tinha vivenciado, porque eu já jogo federado há alguns anos, e pude vivenciar esta experiência de forma, dentro do formal, algo informal. Claro. Eu arriscaria até para dizer que a situação que o Pedro expôs há pouco é uma situação presente, ou seja, temos alunos que são deslocados, estão em Coimbra e, tal como o Pedro, também vêm nestes eventos e nesta possibilidade de competição, digamos assim, saudável, uma competição informal, vem a possibilidade de muitas das vezes a universidade ser o seu refúgio e ser a sua casa, na medida em que lá está, encontram aqui todas as condições para estarem e para assumirem aqui a nossa instituição como casa, o desporto como um mote de receber os alunos que são deslocados. Mas eu iria novamente, João, agora que viemos à Liga Académica, vamos voltar a subir, portanto já estivemos na Liga Académica, estivemos no CNUs, viemos à Liga Académica, agora vamos passar para um contexto internacional em que tu tiveste em 2022 no Campeonato do Mundo Universitário, que foi cá em Portugal, Braga e Guimarães, e da qual a Seleção Nacional Universitária foi medalhada de bronze. E, portanto, tu como membro integrante também, naturalmente, que assim o foste. E, portanto, eu pergunto como é que tu consegues descrever esta experiência, que é uma experiência que não está ao alcance de todos, e o que é que mais te marcou em representar aqui esta Seleção Nacional Universitária? Portanto, já fez este passado verão um ano, né? E continua
continua a faltar-me algumas palavras para descrever aquilo que foi aquele momento, porque apesar do momento em que recebemos a medalha, aquele momento simboliza todo um esforço, como já foi referido anteriormente. Agora há esta parceria do Sub-21 / universitário, portanto eu tive a oportunidade de estar presente em 2 estágios da Federação, já como preparação para o Mundial, que inicialmente era para ser realizado em Xangai e acabou por ter novo destino. Por coincidência ou não, acabou por ser cá em Braga. Teve o seu... Para o ano em Xangai. Para o ano em Xangai mesmo. Mas em 2022 acabou por não ser pela situação na altura que se andava a passar a nível mundial. E acabou por ser em Portugal que, para o bom e para o mau, tivemos o nosso apoio e estávamos a jogar em casa, não é? Voltando um pouco atrás, então tive a oportunidade de estar em 2 estágios da seleção nacional, como preparação. Logo aí já foi algo que eu, nem nos meus melhores sonhos, imaginei que poderia ser possível, e a partir daí foi, não vou dizer que foi um mar de rosas, mas por lá andou. Tive a oportunidade de trabalhar na melhor equipa técnica do mundo, tive a oportunidade de partilhar balneário com jogadores que eu via na televisão e de repente estou-lhes a fazer passos dentro da quadra, e a partir daí foi uma aprendizagem enorme, foi um ano de uma aprendizagem enorme nesses 2 estágios, e depois no estágio final de preparação realmente para o Mundial. Esse estágio então foi algo que eu dificilmente alguma vez irei esquecer. O estágio contemplou 2, 3 semanas de trabalho com a equipa técnica da seleção nacional, em que aí se calhar talvez tenha sido dos momentos que mais aprendi e absorvi em estar em contacto com tanta qualidade a nível de jogadores e a nível de staff e de equipa técnica. Passando realmente àquilo que foi a experiência do Mundial, é indescritível representar o nosso país. Já tinha tido a oportunidade de me estrear pela Seleção Nacional em 2 jogos amigáveis contra a França, mas no registro oficial e de competição é indescritível estar naquele tipo de patamar, naquele tipo de contexto, de saber que nós, de alguma forma, estamos a representar a nossa nação, a tentar algo mais para que, tão pouco, que a nossa nação fique orgulhosa de nós, claro, e que nós estejamos a representar aquilo que eles gostariam de estar a representar. Portanto, nós tínhamos estipulado o objetivo, nós temos de ganhar uma medalha, seja de que cor for, quanto mais perto, claro, do primeiro lugar, melhor, claro. Mas o objetivo seria sempre as medalhas, foi um objetivo estabelecido, e foi com muito trabalho e com muito empenho que trouxemos a tão desejada uma medalha de bronze. E é uma experiência que eu dificilmente alguma vez irei esquecer. Claro, e até iremos aproveitar, Pedro, vamos nos meter aqui um bocadinho com o João, porque soubemos, não sei se o Pedro estará a par, mas aqui o João é o elemento da equipa universitária que tem mais stickers do WhatsApp. Portanto, há aquela funcionalidade dos stickers, e ele para além de pivô, é o maior, é a estrela da equipa. E portanto, eu, para finalizar, nós já estamos em passos grandes para o final, eu gostaria, João, que tu me explicasses aqui alguns stickers que surgem, nomeadamente este primeiro, que é no âmbito da tua presença na Primeira Liga de futsal, e eu primeiro vou mostrar aqui ao Pedro, portanto, e agora mostro para a câmara que é minutos na primeira. Portanto, João, explica-nos lá isto. Portanto, eu sempre tive colegas, muito amigos, se calhar até demasiado amigos para criarem esse tipo de conteúdo tão disponível e tão acessível a toda a gente, como se está a ver neste momento. Mas isso vem em detrimento de quê? Eu nesse ano, em 2022, acabei por ir para a primeira divisão, e como em todos os balneários há sempre algumas piadas em detrimento disso também. 22 era Torriense. Torriense, exatamente. Então há sempre piadas sobre isso.
E então eu nesse ano, como vim do São João, que na altura estava na 3ª divisão, passei para a 1ª divisão, e então houve sempre algumas piadas associadas. Acontece que eu, nessa curta passagem pelo Torriense, acabei por não marcar qualquer golo, e então aquilo que a malta brincava é, mais ou menos tiveste minutos na 1ª divisão, coisa que nem toda a gente pode dizer. E então a piada surge mesmo aí, não tiveste golos, mas ao menos tiveste minutos. E então fizeram isso tipo mesmo a brincar, até quantos minutos tiveste na primeira? Claro, mas tudo dentro de um panorama de humildade, não é? Sim, sem dúvida. Exatamente. Sim, nem nunca esteve em causa, atenção. Não, sem dúvida. Mas já há aqui outra questão, portanto, eu deduzo que Pedro, você será desde logo aqui a minha testemunha, portanto, esta será talvez no âmbito das internacionalizações, é isso? É. Portanto, exatamente. Tu tens mais internacionalizações, então mais um stickerzinho. Exatamente. Pronto, hoje em dia os stickers fazem com tanta facilidade que não é preciso ter um grande motivo para serem realizados. E outras podem vir a caminho, não é? Claro, exatamente. Está sempre bem aberto. Exatamente. Sim, senhor. E essa aí foi noutro momento. Eu felizmente tenho colegas aqui na universidade que depois também são meus colegas no clube, que tu sabes perfeitamente quem são, e depois têm essa facilidade em fazer stickers. Então claro, pegam em tudo aquilo que eu faço e colorizam dentro de um registro amigável. Claro. Muito bem. Pronto, então nesse caso, no caso João e Pedro, vamos aproveitar esta boa onda no caso da conversa que tivemos até agora e deste diálogo para vos agradecer a vossa presença. Este discurso aberto, em prol também, o tema-chave terá sido certamente o desporto universitário, mas muitas mais mensagens ficam, parte a parte, tanto por parte do João enquanto estudante atleta, como por parte do Pedro enquanto diretor da Federação Portuguesa de Futebol, e portanto agradecemos naturalmente a vossa presença. Para aqueles que nos assistem, agradecer também o acompanhamento e certamente garantir que iremos ter mais questões a abordar futuramente e em breve. Portanto, até breve.